Muito bem, pessoal. Aqui quem fala é Fernando Nascimento. Eu sou da Associação do Senhor Jesus, uma associação fundada pelo padre jesuíta Eduardo Dougherty, americano de Nova Orleans. Veio para o Brasil na década de 60, mais precisamente em 1966. Ficou até 68, quando o seminário onde ele estudava foi fechado pela polícia, né, militar, o DOPS, porque se tratava do Seminário de Perdizes, dos padres dominicanos. Todos os jesuítas e outras congregações mandavam seus religiosos para lá, e aconteceu isso com o padre, como seminarista, né, Eduardo, que voltou para os Estados Unidos, dos Estados Unidos foi para Toronto, no Canadá, onde ele deu continuidade aos estudos teológicos, e em 69 conheceu a nascente renovação carismática que acabava de, né, chegar na Igreja Católica. Fez uma experiência tremenda na sua vida, foi ordenado sacerdote em 1970, e em 72 ele voltou para o Brasil, depois de 2 anos, pregando exercícios espirituais a pedido de seus superiores na província do sul dos Estados Unidos, né? Ele vem para cá e de 72 até 79, de modo especial, ele corre todo este país, espalhando a renovação carismática católica, até que em 79 ele funda a Associação do Senhor Jesus, com o propósito de pregar a mensagem, né, da cruz e da ressurreição de Jesus, do derramamento do Espírito Santo, enfim, o querigma, na televisão. Então, a associação existe para financiar esse projeto e, graças a Deus, isso avançou de tal modo que hoje nós mantemos uma estação católica de televisão, a Rede Século XXI. Então, eu faço parte desta obra, é aqui que eu estou, é aqui que eu faço minha pertença eclesial. Meu bispo é Dom João Inácio Miller, arcebispo de Campinas. Nós fazemos parte aqui, portanto, da nossa igreja local. Eu quero falar a respeito da Jornada Mundial da Juventude, que está acontecendo neste exato momento em Portugal, né, em Lisboa. Quero falar de modo específico de um dos eventos que estão acontecendo dentro do grande panorama da jornada, que é o evento chamado The Change. Mas vamos por partes, então, ok? Bom, eu comento com vocês que, rapidamente, a minha biografia. Eu sou natural de Curitiba, no Paraná. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fiz uma experiência também que mudou a minha vida para sempre, num grupo de oração. Tive um encontro com Cristo que tocou profundamente a minha vida. Fiz a experiência que nós denominamos de batismo no Espírito Santo. Experimentei algo muito especial numa tarde de sábado de 1996. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Essa é a grande verdade. Em 98, eu tomei a decisão de deixar a casa dos meus pais e ingressar num seminário, coisa que fiz no dia 10 de janeiro de 1999. Ingressei na congregação dos Legionários de Cristo, permaneci nela por quase 9 anos, né? Fiz o seminário menor em Curitiba, depois noviciado em São Paulo, 2 anos, professei os votos, fui para os Estados Unidos estudar artes liberais, comecei a filosofia e voltei. Fui para Roma depois, onde permaneci por mais um período, dando continuidade à filosofia, e atualmente eu tenho a graça de dar continuidade aos meus estudos escolásticos. Embora seja casado e pai de 7 filhos, eu estudo com os Legionários de Cristo. É uma alegria estar servindo a Deus aqui, nessa obra, e hoje, a partir da perspectiva que eu tenho, poder compartilhar com vocês um pouco a respeito
da Jornada Mundial da Juventude, desse evento e o que está por trás desse evento chamado The Change. Bom, primeiro, sobre a Jornada Mundial da Juventude, vou ser bem rápido e direto, ok? O que se percebe pelos comentários que eu tenho recebido, não de gente que eu não conheço, mas de pessoas que eu conheço, pessoas que são sérias, que estão lá e que inclusive não estão fazendo nenhum tipo de postagem nas redes sociais, não estão porque não querem de modo nenhum ferir a comunhão, denegrir, eles não querem, eles não é o interesse deles, mas em partilhas pessoais eles comentaram comigo e eu quero trazer aqui. O resumo é o seguinte: é como se existissem duas jornadas acontecendo ao mesmo tempo. Uma jornada mundial da juventude, de um pessoal progressista que deseja reduzi-la a um mero congraçamento universal, entendeu? Jovens do mundo inteiro que estão em Portugal e que vão trocar experiências num congraçamento cultural, ético, ideológico, e assim por diante, né? Algo bem light mesmo, e são os que estão promovendo, né? Para que isso seja possível, é necessário ter temas não conflitantes. Então, eles estão lá promovendo catequeses sobre ecologia, cultura do encontro e assim por diante. Isso está acontecendo, isso é um fato, ok? É, Tenho diversos relatos de pessoas sérias a respeito disso. Tá? Por outro lado, existe a Jornada Mundial da Juventude de sempre. Ou seja, a grande juventude, a esmagadora maioria dos jovens que estão indo para lá são jovens de realidades eclesiais profundamente católicas. Então, cada um está lá com a sua agenda própria dentro da jornada. Então você tem lá assim momentos de espiritualidade muito poderosos. Você tá tendo experiências lindas, experiências estão acontecendo na Jornada Mundial da Juventude. Hoje mesmo, um desses meus amigos, que tristemente ontem falava, putz, tive que participar de algumas catequeses e que triste, né? A gente lá falando de ecologia e cultura do encontro, né? Mas é uma cultura do encontro tão diluída, né? Porque a verdade é a seguinte, né? Me permita esse adendo, a cultura do encontro, ela é essencial, não existe cristianismo sem encontro. Mas que encontro é este? Como se dá esse encontro? Quais são suas causas? Quais são suas consequências? Né? É, Encontramos para quê? Né? Isso é muito importante, isso tem que ser levado em conta. E, enfim, volto, né, para a questão. Então ele estava mas hoje mesmo ele estava relatando a maravilha do que ele viu, né? Os jovens começaram um momento de oração às 8 horas da manhã e ele estava falando comigo, era por volta lá em Portugal, por volta do meio-dia e meio e ainda não havia terminado. Ele me mostrou, né, pessoas que estavam no chão, né? Assim, que tinham recebido oração e tinham caído em repouso, e outros recebendo oração. Um momento assim tremendo de atendimento, de evangelização de jovens que estava acontecendo lá. Então, assim, isso é simplesmente maravilhoso. E nós vamos entender que o Senhor Jesus já disse isso para nós, que nós vamos conviver, sim, com o joio e o trigo, né? E a Jornada Mundial da Juventude mostra que nós temos exatamente isso. Nós temos Jerusalém e Babilônia, como diria Santo Agostinho na obra A Cidade de Deus, né, de Civitate Dei, né? São Bernardo fala também disso, né, de uma Babilônia dentro da igreja, e santos, né, homens, pessoas muito santas, pessoas são pecadoras, que acabamos trazendo tudo isso para dentro das realidades da igreja. Mas a igreja em si, ela é santa, governada por Cristo, que é o cabeça, cheia do Espírito, e não adianta, né? Não tem como segurar.
não tem como parar a obra daquele que é o Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro ponto sobre a Jornada Mundial da Juventude que eu compartilho com vocês. Realmente, nós temos duas realidades acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, né, misturando-se ali. E é necessário que a gente seja honesto na hora de falar sobre essas coisas, né? Agora vamos entrar no The Change. Primeiro, eu quero dizer assim que nós estamos diante de um grande perigo. Eu falo como membro de uma expressão nascida da corrente de graça de renovação carismática na Igreja Católica, ok? O sopro denominado renovação carismática, ele tem um marco inicial na história da Igreja. E esse marco é o ano de 1959. Né? Em 59, um reverendo da Igreja Episcopal chamado Dennis Bennett, ele fez uma experiência que nós denominamos de batismo no Espírito Santo, acompanhada de línguas. E em 1960, ele tornou essa experiência pública numa celebração litúrgica na sua comunidade. E isso foi um grande acontecimento, um grande marco. A Igreja Episcopal é muito respeitada nos Estados Unidos, e esse reverendo, Dennis Bennett, estava dizendo, olha, eu fiz esta experiência e passei o resto desses meses dedicados a estudar isso, e o que eu tenho a dizer a vocês é que isso é eminentemente bíblico, isso faz parte da tradição, isso não contradiz aquilo que cremos enquanto episcopais, né, ele dizendo, e, portanto, eu não vejo a necessidade de sair da igreja episcopal para poder viver isso. Por quê? Porque de 1906, né, até 1959, você tinha duas opções. Ou você ficava em silêncio para poder permanecer na igreja de origem, ou você tinha que sair da sua igreja de origem e ir para uma igreja pentecostal. Porque as igrejas históricas não aceitavam isso. Mas em 59, esse irmão, ele se posiciona fortemente e o seu bispo não o aceita, mas um outro bispo episcopal o aceita, ele vai para Seattle, assume a paróquia de São Lucas e essa paróquia se torna um dos maiores centros carismáticos dos Estados Unidos na década de 60. O que é interessante é que, a partir daí, outros líderes de outras igrejas históricas começam a se posicionar, dizendo: eu também fiz essa experiência. É o caso de Harold Bredesen, que é um importante pastor luterano reformado, que depois assume a Igreja Reformada Holandesa, né? Amigo de Pat Robertson, e através dele a renovação carismática vai se espalhando por praticamente todas as igrejas históricas. O que é interessante é o seguinte: esses homens que estão fazendo experiência de renovação carismática, o esforço deles é acolher aquela experiência de acordo com a sua tradição, com a tradição própria de suas igrejas. Então, assim, eles são homens extremamente conservadores, que, longe de se posicionarem como progressistas, que estão assumindo a renovação carismática para dizer nós queremos mudar tudo na nossa denominação, não. O que eles querem fazer é demonstrar que a renovação carismática ela tem base suficiente para ser acolhida dentro das suas das suas específicas tradições. Portanto, não são homens com uma mentalidade revolucionária e progressista. Pelo contrário, são homens extremamente conservadores, né, que querem guardar uma tradição e inserir uma experiência dentro de sua tradição. É o que acontece com Larry Christensen,
dos luteranos, é o que acontece, né, com Harold Bredersen, é o que acontece com Dennis Bennett e muitos outros líderes de todas essas tradições. E aí é o que acontece também na Igreja Católica. Quando você vai ver quem são os primeiros a despontar, você vai encontrar duas figuras. Você vai encontrar Ralph Martin e Steve Clark. Irmãos, Ralph Martin e Steve Clark são homens extremamente conservadores da fé, ok? Se você procura, por favor, a última entrevista de Ralph Martin num podcast chamado Prince with Aquinas, um, um jovem, né, um rapaz que tem um podcast dentro da Universidade Franciscana de Steubenville, uma universidade extremamente conservadora da fé. O Scott Hahn dá aula nessa universidade e tantas outras pessoas super, né, fantásticas. Ralph Martin fala, se você parar ali, parar para assistir, você vai ver qual é a postura de Ralph Martin, né? A ortodoxia da sua fé. Então, assim, nós estamos falando verdadeiramente de homens que são conservadores, que estão fazendo experiência de renovação carismática e que vão buscar acolher a renovação carismática dentro da tradição. Ralph Martin é, é o cara que vai trabalhar junto com o cardeal Swenens e é um dos organizadores dos documentos de Malines para pautar a renovação carismática dentro da tradição da igreja. Um dos revisores dos documentos de Malines é o cardeal Ratzinger, ok? Joseph Ratzinger, nosso querido Papa Bento XVI. Isso para que vocês tenham em mente, ok? Também houve pessoas, inclusive, que eram progressistas e que, ao se encontrarem com a experiência carismática nas suas diversas tradições, saíram da linha progressista e, por causa da experiência carismática, se tornaram mais conservadores. Né? Isso aconteceu entre os presbiterianos, isso aconteceu na Igreja Católica. Né? Cardeal Swenens sempre foi conhecido por ser de uma linha sumamente progressista. E a renovação carismática o ajudou muito, muito a se posicionar e se colocar numa linha muito mais espiritual e conservadora. Esse é um fato, né? A renovação o ajudou. Muito bem. Agora, uma das características desta renovação e destes líderes com essa postura foi buscar a mútua edificação, ok? E eles tiveram a humildade de reconhecer a experiência uns dos outros, ok? Batistas, presbiterianos, metodistas, episcopais, anglicanos, foram reconhecendo as experiências uns dos outros. Aí, católicos, ortodoxos, judeus messiânicos. Se fundou, em 1970, um organismo chamado Charismatic Leaders Fellowship, CLF. Quem fundou isso foi Dennis Bennett, e com lideranças de todas as renovações carismáticas das igrejas históricas. E se trabalhava aí a questão da identidade da experiência carismática, o batismo no Espírito Santo, a questão dos carismas, e uma das grandes preocupações era a unidade da igreja, né? Esse é o grupo que, em 1977, vai organizar um evento no estádio na cidade de Kansas City, com mais de 50.000 pessoas. E você vai ver irmãos das mais diferentes tradições ali reunidos e se pronunciando a respeito da experiência que estavam fazendo do derramamento do Espírito Santo e expressando o desejo de, de uma comunhão, de uma unidade, né? E o encontro todo girava em torno daquilo que é o patrimônio comum da nossa fé. Entre todos nós, né? O conteúdo
do querigma, né? Em 1972, surge a primeira comissão teológica de diálogo da Igreja Católica com pentecostais e depois com carismáticos de outras tradições. Quem encabeça isso é David Duplessis e um monge beneditino chamado Killian MacDonald. Esse diálogo é oficial, né? É oficial, é um diálogo levado a cabo pelo próprio Vaticano, ok? Em 1987 acontece um outro evento desse mesmo nível, né, com a participação de todas essas mesmas figuras, Michael Scallon, reitor de Steubenville, e grandes homens, todos ali reunidos, gente muito séria, né, voltada para a evangelização, a experiência do Espírito e o desejo de comunhão. Muito bem. O que eu quero dizer, por que eu estou colocando todo esse histórico, né? A década de 90, depois surge a Comunidade de Jesus, na década de 80 ainda, né? E consolida-se na década de 90, e uma série de plataformas de comunhão e de unidade nascem, né? Entre católicos e evangélicos, dentro dessa experiência comum de renovação carismática. Bom, cabe ressaltar que em 1967, quando assim tem um marco inicial da renovação no fim de semana de Duquesne, né, Duquesne, como a gente fala aqui no Brasil, logo em seguida surgem as primeiras comunidades carismáticas. E eu digo a vocês que as 10 primeiras comunidades surgidas na renovação, elas tinham católicos e evangélicos como membros dessas comunidades. Então, eles tinham uma aliança em comum, naquilo que era patrimônio comum havia grande comunhão, e cada um deles pertencia às suas diversas tradições e assim por diante. Eles viviam ali uma diversidade reconciliada, usando a terminologia que os teólogos estão usando atualmente, né? E permanecem até hoje, são comunidades que existem até hoje. People of Praise, Sword of the Spirit, Aleluia, e tantas outras comunidades que existem até hoje, né? Com essa linha, com esse modo de trabalho. Isso não é periférico na renovação carismática. Em 1977, as lideranças da renovação afirmaram que esse é o grande fim da renovação, promover a unidade visível do corpo de Cristo, ok? Transbordar do Espírito para vencer as nossas diferenças de tal modo que possamos caminhar cada vez mais para uma comunhão, né, entre nós. Bom, o The Change, da Jornada Mundial da Juventude, é um evento que nasce desse histórico, ok? Quem está organizando esse evento é o CARIS, é o Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, né, que foi criado pelo próprio Papa, substituindo os 2 serviços que existiam anteriormente. Quem modera esse serviço é um leigo argentino chamado Pino Scafuro, que pertenceu por muitos anos a uma dessas plataformas sérias de comunhão e de unidade, chamada CRECES, Comunión Renovada de Evangélicos e Católicos en el Espírito Santo. E ele parte deste princípio, ok? É uma comunhão a partir do patrimônio comum, é uma comunhão a partir de uma experiência, são pessoas sérias que, numa primeira instância, se reúnem para orar juntos, para juntos chorarem os seus próprios pecados, fazer penitência. Eu sei porque eu
já participei dessas reuniões e é exatamente tudo isso o que acontece. Então, nós temos um ecumenismo espiritual, no sentido de reunir-se para orar. Mas, graças a Deus, temos uma segunda instância de ecumenismo, que é aquela que se dá em nível teológico, os diálogos, né, e os documentos e as aproximações que têm dado fruto, ok? Tanto tem dado fruto que, com o Papa Bento XVI, nós chegamos a algo nunca antes visto, né? Chegamos a Anglicanorum Cetibus, né? A igreja abriu as portas para que anglicanos possam entrar em comunhão plena com a igreja, desenvolver um rito próprio, para que eles pudessem manter algo de sua própria identidade, né, enquanto anglicanos, mas estando em comunhão plena com a Igreja Católica. Isso não tem precedentes. E isso é fruto já desses passos, oração, diálogo em âmbito teológico, é, um terceiro esforço que preciso mencionar, que são os esforços no âmbito do movimento pró-vida, esforços no âmbito da caridade, esforços no âmbito sociopolítico, quando os cristãos se unem para poder fazer algo dentro dessas áreas. Tudo isso são modos, são caminhos de comunhão, né? E são passos pedagógicos que nós precisamos dar. Tudo isso é o pano de fundo por detrás deste evento The Change, ok? E eu vou ser sincero com vocês, ok? Quando eu vi o folder que está sendo distribuído na Jornada Mundial da Juventude, eu fiquei assustado e preocupado. Por quê? Porque eu vi um folder com um monte de artistas, 95% deles artistas protestantes, ok? E aí eu vi aquilo ali, uma série de shows que vão acontecer no estádio dentro da Jornada Mundial da Juventude. Eu olhei para aquilo e falei, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Por quê? Porque eu olhei para aquele folder e vi, nós temos uma associação fundada por um pastor português que está fazendo um evento dentro da Jornada Mundial da Juventude. Nós vamos levar nossos jovens para dentro desse estádio, nós vamos dar um microfone. Muitos daquele folheto que foi distribuído ali na Jornada Mundial da Juventude, né? Eu não vi ninguém ali com caminhada em alguma dessas plataformas de unidade sérias, consolidadas, sabe, que geram, não vi, né? Não, Ana Paula Valadão, quero falar mais sobre ela na sequência, mas ela nunca participou dessas plataformas. Laura Solgueles, Alessandro Villa, nenhum daqueles grandes cantores ali evangélicos participaram alguma vez de alguma dessas experiências. Então eu fiquei preocupado. Eu falei assim, nós vamos dar um microfone na mão deles, né? E eles podem falar o que eles quiserem, né? E eu falei assim, isso aqui está errado. Mas graças a Deus, esse folheto que está sendo distribuído lá é um folheto que esse pastor está fazendo e está distribuindo. Não é o evento todo. Esse pastor não, né? Essa associação, ela está colaborando, logicamente, com aquilo que é próprio dos evangélicos. Mas o Caris, né, tem a agenda completa desse evento, The Change, e ali eu vi. O conselho do Caris inteiro vai estar presente, né, com gente muito séria, né, gente que tem uma caminhada longa, dentre eles o cardeal Raniero Cantalamessa. Aí eu comecei a ver, né, que dentre os evangélicos não são apenas aqueles que estão naquele folder, mas eu vi lá Heidi Baker, eu vi lá Nick Gamble, eu vi lá diversos irmãos que estão acostumados a caminhar em plataformas sérias de unidade, né? Então, assim, aqui eu vi, não, peraí. Então, não era o que eu estava pensando. De fato, nós vamos ter eventos semelhantes aos eventos que eu mencionei no passado.
Kansas City, Nova Orleans e outros eventos que a Comunidade de Jesus organizou e assim por diante. Nós vamos ter um evento de assim que está sendo cuidado, ok? E estamos fazendo algo que é próprio da experiência carismática, que é essa expressão de unidade entre aqueles que fizeram a experiência do batismo no Espírito Santo. Isso é próprio nosso, e eu quero dizer, eu preciso dizer isso para você, é que aqui na América Latina essas coisas são impensáveis. Por quê? Porque aqui na América Latina nós temos abandonado essa característica essencial da renovação carismática, né? E nós fazemos isso por pecado nosso, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, mas em segundo lugar, por quê? Porque aqui, quando a gente fala a palavra ecumenismo, dá 5 tipos de medo. Primeiro, a palavra ecumenismo aqui na América Latina, ela é deturpada, ela é sinônimo de bagunça, sinônimo de diálogo. As pessoas falam ecumenismo e pensam em muçulmanos, pensam em... Isso não é ecumenismo. Ecumenismo, né, oikomene, debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma casa, significa o quê? Irmãos em Cristo, pessoas legitimamente batizadas, buscando a comunhão plena. É isso, buscando a comunhão plena, ok? Então, assim, outras religiões não é mais ecumenismo, é diálogo interreligioso, ok? Já começa por aqui. Mas, segundo, aqui na América Latina, nós estamos acostumados com um tipo de ecumenismo cujo patrimônio comum não é o evangelho. O patrimônio comum é uma cartilha ideológica, ok? Então, essa galera vem e o patrimônio comum deles é ecologia, o patrimônio comum deles é a defesa das minorias, o patrimônio comum deles é, uma pauta globalista e por aí vai, né? Materialista mesmo, é o materialismo histórico. O materialismo histórico é o patrimônio comum do ecumenismo latino-americano. Isso não tem nada a ver com aquilo que nós, enquanto renovação carismática, historicamente fizemos até hoje, ok? Não tem nada a ver com aquilo que o Em Cristo faz, que o Somos Um faz aqui no Brasil, por exemplo. Nada a ver com aquilo que o Cresces faz na Argentina e no Chile. Nada a ver com aquilo que o United in Christ faz no hemisfério norte. John 17 faz no hemisfério norte. Nada a ver com a experiência das comunidades People of Praise, Sword of the Spirit, Aleluia e tantos outros. Não tem nada a ver. Esse ecumenismo, para nós, não chega nem perto, né? Nós partimos do patrimônio comum da fé, nós partimos do magistério, nós partimos de uma experiência comum, nós compartilhamos isso. Conheça os documentos do diálogo católico pentecostal, vai procurar os documentos. Você vai ver a riqueza, a beleza desses documentos, desses diálogos, os frutos que esses diálogos têm dado. Muito bem. Agora, por último, eu quero mencionar uma das presenças, que é a presença da Ana Paula Valadão. Eu, particularmente, quando vi o primeiro folder, fiquei preocupado, porque se fosse só um grupo de cantores evangélicos lá com o microfone solto, eu falei assim, poxa, que triste, né? Péssimo, péssimo ambiente. Mas agora, vendo o panorama todo, vendo o Caris ali presente com o seu conselho, vendo Raniero cantar la missa, e vendo também até os evangélicos, mas com caminhada de unidade, como Nick Gamble e outros, eu fiquei feliz. Feliz porque eu falei assim, esse é um ambiente bacana para que a Ana Paula Valadão tenha uma experiência de um caminhar de unidade bonito e sadio. E não somente ela, os outros brasileiros e os outros cantores evangélicos que vão estar lá, eles vão poder ter uma experiência muito bonita da jornada. Assim como Asaf Borba relatou uma experiência poderosa na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, né? Assim como também aconteceu na Austrália, quando a Hillsong participou da jornada, e eles relataram maravilhas a respeito
do que eles viveram conosco, né, com os irmãos católicos. Então, assim, eu fico, em primeiro lugar, feliz porque é um ambiente legal. Eu espero e estou rezando para que ela faça uma experiência muito bonita de comunhão conosco. Segundo lugar, cabe um comentário sobre o histórico de polêmicas de Ana Paula Valadão aqui no Brasil, porque eu acho que as polêmicas elas não são justas, tá? Ah, porque ela falou várias vezes mal da Igreja Católica. Eu não concordo, não concordo com essa frase. Eu tenho na minha memória três momentos assim em primeiro lugar, três momentos que Ana Paula Valadão foi gravada falando dentro da sua igreja para os seus. Começa por aqui. Ela é filha da Reforma Protestante, ok? Ela está numa igreja protestante, falando a protestantes. Começa por aqui, ok? E ela, dentro deste ambiente, como protestante, falando a protestantes, eu me lembro, vou citar aqui algumas das coisas que eu me recordo. Eu lembro que no Congresso Diante do Trono Internacional, tinha uma menina da Itália, e aí ela falou que ela era da Itália, e quando ela falou isso, a Ana Paula fala, na Itália e tudo, irmãos, vamos aproveitar aqui, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar pela igreja, pela igreja católica, né? Vamos pedir um avivamento para a igreja católica, e não sei o quê, tal, tal, tal. Enfim, depois eu lembro de um outro momento de oração que ela começa a falar a respeito de um tempo no qual Deus traria um avivamento para a Igreja Católica, que surgiriam padres e que surgiriam tal, tal, tal. E aí ela começa a fazer uma oração e ela diz que cai a Babilônia na igreja em Roma, papapá, e ela vai falando isso, né? O que acontece aqui, né? É, eu acho que a gente lida com essa situação mais ou menos assim, sabe? Tipo assim, eu lembro de uma propaganda da Havaianas que tinha um grupo de brasileiros e os brasileiros falando muito mal do Brasil. Aí vem um argentino e fala, é isso mesmo, o Brasil é uma porcaria. Aí todo mundo fala assim, tá louco, rapaz? O Brasil é uma maravilha. E aí fala assim, não, entre nós aqui nós podemos falar das mazelas. Aí não vem um argentino falar. É engraçado, mas uma analogia que descreve o comportamento de muitos, né? Porque nós estamos acostumados a ver dentro da nossa tradição, né? Eu citei aqui a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, eu citei aqui São Bernardo, e eu podia citar muita gente. Recentemente, né, eu me lembro do padre Gabriele Amorth, falando coisas terríveis do que ele via em Roma, dentro dos ambientes eclesiais, né? A maçonaria infiltrada, o satanismo infiltrado, uma série de outras coisas infiltradas dentro das nossas realidades católicas. E nós reconhecemos, nós sabemos disso, né? A Babilônia convivendo com Jerusalém. Nós sabemos disso desde sempre. Mas aí não me vem um protestante dizer isso, né? Basicamente é isso, não me vem um protestante afirmar isso. Não me vem um protestante dizer isso. Pois bem, se nós formos honestos, nós vamos dizer que é uma realidade que nós conhecemos. Eu sei que, na perspectiva da Ana Paula, como protestante, ela tem uma série de coisas com as quais nós discordamos e que ela concebe como erro, né? E quando ela faz essa oração, ela leva tudo isso em conta como realidades, né? Mas eu acredito, por outro lado, que o desejo dela de ver o Espírito Santo se movendo e fazendo a sua obra
dentro da Igreja Católica, eu creio verdadeiramente que é um desejo genuíno. E creio que, quando eu digo para o Espírito Santo, vem e faz a sua obra, o Espírito Santo vai vir e vai fazer a sua obra, não de acordo com a cabeça da Ana Paula, com a cabeça do protestante, mas de acordo com a vontade de Deus. Então você não tenha dúvida, né? Eu não tenho problema nenhum de, quando a Ana Paula diz, Senhor, manda um avivamento sobre a Igreja Católica, eu digo, amém, Ana Paula. Eu também quero. Aviva, Senhor. E eu peço que esse avivamento venha e que ele seja um avivamento profundamente eucarístico, que ele seja um avivamento é, que nos faça cada vez mais santos, que nos faça cada vez mais litúrgicos, que nos faça cada vez mais fiéis, que nos faça cada vez mais semelhantes à Virgem Santíssima, que nos façam cada vez mais semelhantes aos santos, é, 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 que nos deram testemunho da fé, e assim por diante, né? Ah, por outro lado, eu preciso dizer que o número de ações da Ana Paula Valadão, de demonstrações de apreço dela pela Igreja Católica, por católicos que ela conhece, é infinitamente maior do que o número de polêmicas. Só que essas coisas não viralizam, né? Eu poderia citar vários aqui, né? A Ana Paula é leitora assídua dos místicos católicos. No Congresso Diante do Trono, ela várias vezes levou as coleções de patrística lá da Paulus para usar nas colocações, nas pregações. Ela é leitora assídua de Henry Nouwen. Ela falou, inclusive, isso numa coletiva de imprensa que ela deu ao lado de Ludmila Ferber, pedindo, inclusive, desculpas pelas polêmicas, explicando que não era a intenção dela ferir, nem magoar, nem nada disso, que o que ela estava pedindo era um avivamento para a Igreja Católica, inclusive dizendo que esse avivamento não viria dos evangélicos, mas dos próprios católicos, né? Ela fala isso nessa coletiva de imprensa, num programa chamado Vejam Só. Ela fala que conhece católicos com coração muito mais convertido a Deus que muitos evangélicos. São tantas ocasiões que eu conheço da Ana Paula demonstrando benevolência e um coração enternecido em direção à Igreja Católica, que ficaria difícil aqui resumir. Mas o que eu posso dizer é que lá em Portugal, o que vai ser celebrado é aquilo que nós temos em comum, o conteúdo do querigma, e eu rogo a Deus, eu espero que, a partir dessa experiência, o coração dela se enterneça ainda mais em direção a nós católicos, e que nós possamos fazer um caminho que comece com a espiritualidade, que comece com a oração, que comece com a penitência, que avance na linha teológica, e que nós possamos, quem sabe, né, avançar até chegar em algo semelhante àquilo que o Papa Bento XVI presenteou a gente, né? Algo semelhante a Anglicanorum Cetibus, né? A gente consiga chegar nessa diversidade reconciliada, né? Bom, esse é meu vídeo. É isso que eu queria falar a respeito desses temas. Valeu, gente. Que Deus abençoe.